Então, mas vamos só rever um pouquinho, eu coloquei aqui esse revendo das palavras monossílabos tônicos, para não confundir, né, com as oxítonas. Qual a diferença do monossílabo tônico para as oxítonas? Monossílabo tônico são palavras que têm apenas uma sílaba. Ma, das, fé, tem apenas uma sílaba. As palavras oxítonas têm duas ou mais sílabas. Cajá, marajá, cafés. A oxítona, a sílaba tônica é a última. Monossílaba, a sílaba tônica é a única. E ela é monossílabo tônico quando ela tem significação fora do contexto. Ok, gente? Entenderam? Então, vamos passar. Ficou tudo ok? Todo mundo entendeu. Mais uma vez, só lembrando, as regras dos monossílabos tônicos são as mesmas regras das palavras oxítonas. A única diferença é o caso do EM e o plural, ENS. Agora nós vamos estudar a regra das palavras paroxítonas, certo? E quando uma palavra é paroxítona, lembra daquela brincadeirinha que a gente fez? Paroxítona, penúltima. Acentuam-se todas as palavras paroxítonas terminadas em. Uma falhazinha aqui. Então, toda palavra paroxítona terminada em R é acentuada. Vocês podem procurar, né? Lembre aí de qualquer palavra. E se ela tem terminação R, ela é acentuada. Porque é regra geral. Toda palavra paroxítona terminada em R é acentuada. Açúcar, repórter, catéter. E vão lembrando de outras palavras terminadas em R. Caráter, certo? São acentuadas também todas as palavras paroxítonas terminadas em L. Túnel, possível, fácil, difícil. Qualquer palavra paroxítona terminada em L é acentuada. N são acentuadas todas as palavras paroxítonas terminadas em N. Hífen, abdômen. É acentuada porque é uma paroxítona terminada em N. São acentuadas também as palavras paroxítonas terminadas em X. Tórax, tórax. Látex. Olha, paroxítona terminada em X. São acentuadas ainda as palavras paroxítonas terminadas em I ou no plural, IS. Júri, lápis, táxi. Outra regra, são acentuadas ainda as palavras oxítona, as palavras paroxítonas terminadas em US. Vírus, bônus, paroxítonas terminadas em US. São acentuadas ainda as palavras paroxítonas terminadas em ON. Próton, prótons, elétrons, são terminadas em ON, ou plural dessas palavras. As regras das paroxítonas são muitas. São acentuadas ainda as paroxítonas terminadas em UM, ou plural. Álbum, ou álbuns. São acentuadas as palavras terminadas em ão, ou ãos. Órfão, ou órgãos, órfãos. Certo? Então, nas duas terminações. São acentuadas paroxítonas terminadas em an, ou plural. Órfã, órfãs, imã. São acentuados paroxítonos terminados em ditongo, ei, ou plural, eis. Jockey, úteis. São acentuados paroxítonos terminados em PS. Fórceps, fórceps. E são acentuados paroxítonos terminados em ditongos, né? Esse ditongo, ió. Colégio, lábio, ou plural. Né? Ditongo, ou plural, colégio e lábios. Então, muito fácil. Quando a gente aprende as regras de acentuação, imediatamente
a gente vê a palavra e sabe que a palavra está errada. Por que a palavra colégio é acentuada? A palavra colégio é acentuada porque é uma paroxítona terminada em ió, terminada em ditongo, certo? Iós é um ditongo também. Por que a palavra álbum é acentuada? A palavra álbum é acentuada porque é uma paroxítona terminada em UM. E assim por diante, a gente vai vendo as regras de acentuação. Porque a palavra açúcar é acentuada. A palavra açúcar é acentuada porque é uma paroxítona terminada em R. Repórter, porque a palavra repórter é acentuada. Repórter é acentuada porque é uma paroxítona terminada em R. Porque a palavra tórax é acentuada. A palavra tórax é acentuada porque é uma paroxítona terminada em X. Então, é válido a gente aprender essas regras básicas de acentuação. Paroxítona, vamos ver aqui, ó. Observe aqui uma dica boa. São acentuadas as palavras, né, as paroxítonas terminadas em R, X, N, L. Uma dica básica, lembre-se das consoantes da palavra rouxinol, ó, rouxinol. R, X, N e L. Né? Essas terminações, as palavras são acentuadas, as palavras paroxítona. Marte, fêmur, fácil, útil, elétron, tórax, córtex, etc. Observaram as palavras? Rouxinol, você tira só a consoante. São acentuadas, rouxinol, são acentuadas paroxítonas terminadas em R, X, N e L. Lembrou? Ficou fácil, gente, da palavra rouxinol? Se você lembra de algumas regras básicas da acentuação das palavras paroxítonas. Quando você diz a palavra rouxinol, todas as consoantes, né, todas as palavras com a terminação das consoantes da palavra rouxinol, elas são acentuadas. Entretanto, palavras como pólen, nós vimos aqui na regra básica, são acentuadas palavras paroxítonas terminadas em N. Isso é fato. Pólen, hífen, quando no plural, observa, gente, quando no plural, pólens, hífens, não recebe o acento gráfico, porque nesta forma elas não são regidas pela regra anterior, certo? Elas não são regidas pela regra anterior. Vou só dar uma dica para vocês lembrarem. Vocês lembram que eu disse para vocês que todas as regras dos monossílabos tônicos eram as mesmas regras das palavras oxítona? Ah, lembraram. Não lembraram? Certo. O que tem uma regra, agora, diferentemente da regra das palavras oxítonas, preste atenção, as palavras oxítonas não tem nenhuma regra, certo? Que se aplica às palavras oxítonas e paroxítonas. Não existe na língua portuguesa nenhuma regra que se aplica às palavras oxítonas ou paroxítonas, assim. Lá nas regras de acentuação das oxítonas, não tem uma terminação ENS, não é verdade? Na verdade, NS, como por exemplo, armazéns, ANS, certo? É uma regra de oxítona, portanto, ela não se aplica nas palavras paroxítona. Então, a palavra pólens, né? A palavra pólens não é acentuada, porque se assim fosse, ela teria a mesma regra da oxítona, seria a regra da paroxítona, que diz que a palavra terminada em ENS é acentuada. Como elas se contrapõem, não existe nenhuma regra de oxítona e paroxítona, então essa regra aqui ela não pertence à regra das paroxítonas. Pólen, ela não é terminada em EM, lá na regra da oxítona é EM. Aqui é N, ela se aplica à paroxítona. Entendeu, gente? Mais uma vez, dizendo para vocês, não existe nenhuma regra na língua portuguesa
das palavras oxítonas que seja igual à acentuação das palavras paroxítonas. Se acentua pólen, EN, não, você não vai encontrar nenhuma palavra terminada em EN acentuada lá em oxítona, certo? Lá em oxítona se acentua ENS. Então, aqui no caso de paroxítona, não se acentua, porque não existe nenhuma regra comum entre as palavras oxítonas e paroxítonas. Acho que todo mundo entendeu, não é isso? Proparoxítona, vamos ver. Essa é básica. Todas são acentuadas. O que é uma palavra proparoxítona? É uma palavra cuja sílaba tônica é a antepenúltima. Olha, lâmpada, pêssego, sábado, empréstimo, estômago, álibi. A antepenúltima sílaba é acentuada. Toda palavra proparoxítona é acentuada. Relembrando, vamos relembrar aqui um pouquinho. Classificação das palavras quanto à sílaba tônica. Sílaba tônica é a sílaba forte. As palavras podem ser proparoxítona, sílaba forte, antepenúltima. Paroxítona, sílaba forte, é a penúltima. Oxítona, sílaba forte, é a última. Então, oxítona, última. Paroxítona, penúltima. Olha, penúltima. Proparoxítona, antepenúltima. Atenção, sílabas tônicas apenas são classificadas a partir de palavras de sílaba. Palavras monossílabo têm uma classificação à parte. Monossílabo tônico ou monossílabo átono. O que é o monossílabo tônico? Apresenta significação fora do contexto. Átona não tem significação isoladamente, apenas quando ela está contextualizada. Qualquer dúvida, vocês vão para os comentários, que eu repito tudo direitinho para vocês. Agora nós vamos ver o hiato, né? Essas regras de hiato. Nós estamos participando, já estamos indo agora para as regras complementares, né? Vou voltar aqui um pouquinho, só para dizer para vocês que essas regras aqui, elas fazem parte da regra geral. Os monossílabos, certo? Os tônicos, terminado em A, E, O, de tom aberto. As oxítonas, a regra das paroxítonas e a regra das proparoxítonas. Vamos lembrar tudo isso. Isso são as regras gerais. E agora a gente vê as regras que são as regras complementares. A primeira regra é essa regra de hiato. Acentua-se o I e o U, certo? I e U, vogais tônicas dos hiatos quando aparecem sozinho. Oba, o I e o U, hiato, estão formando sílaba sozinho. Na sílaba ou seguido de S. Sozinhos ou seguido de S. Repetindo, o I e o U, sozinhos ou seguido de S, são acentuados. Saída, sozinho. Saúde, o U, sozinho. Egoísta, o I seguido de S, também acentuado. Balaústre, o U seguido de S, também acentuado. Ah, é muito fácil. Hiato, o I e o U, sozinhos ou seguido de S, são acentuados. Sozinhos ou seguido de S. Ah, essa é uma regra complementar muito prática de se aprender. I, U, sozinhos ou seguido de S. Saída, saúde, egoísta e balaústre. Apenas, gente, quando está seguido de S. Tá bom, gente? Essas duas letrinhas somente só quando ela estiver seguida de S. Acento diferencial. O nome já diz assim, é um acento que diferencia. Já a gente volta para aquela regra básica do hiato. Acento diferencial, né? Tudo dentro das regras complementares. O nome diz, é um acento que diferencia uma palavra da outra. O pôde, que é do passado, e o pode, que é do presente. Ah, ela não veio à escola porque não pôde, estava
cansada. Ela não pôde. Isso é passado, tá certo, gente? E pode é presente. Aí no pôde, que refere-se ao passado, né, para diferenciar, um acento circunflexo. Então, isso é acento diferencial. Você encontra essas palavras, você não vai encontrar a regra básica de paroxítono, é um acento diferencial, porque tem o pode. A mesma coisa você encontra aqui, o pô, quando ele é acentuado, quando ele tem verbo. O pô, bem diferente, né? Quando ele é preposição, ele não é acentuado. O pôr, verbo, ele tem um valor de colocar. Eu digo, vou colocar o lápis na mesa. Eu vou substituir pelo pôr, então esse pôr vai ter acento. Eu vou pôr o lápis na mesa. Então, isso é verbo, porque esse pôr, ele tem um valor de colocar. Ele tem um valor de colocar. Eu vou pôr, eu vou colocar o verbo na mesa. Eu vou colocar o lápis na mesa. Toda vez que esse pôr tiver o valor de colocar, eu vou colocar um acento nele. Certo? Por preposição, aí não vai ter acento. Eu vou por este caminho, é mais próximo. Eu vou por este caminho. Eu tenho uma preposição. Então, neste caso, ele não vai ter acento. Isso é chamado de acento diferencial. Está dentro das regras complementares. Diz para vocês que a gente depois continuaria com o hiato. Foi só uma falha aqui na hora de colocar o slide, mas sem nenhum problema, né, gente? Todo mundo está entendendo a regra do hiato? Entenderam? Primeiro, o U e o I só são acentuados quando eles estiverem sozinhos ou seguido de S. Ah, mas aqui tem uma regra que diz o contrário, mas essa é uma regra chamada regra de exceção. Os hiatos não levam acento gráfico se a sílaba seguinte iniciar por NH. Rainha! O I fica sozinho. Sozinho. Mas ele não recebe hiato, não recebe acento. Forma hiato, mas não recebe acento. Por quê? Porque esse I está seguido de NH. Observe aqui, olha. O I está seguido de NH, então não tem acento. Moinho também não tem acento. Professora, o I está sozinho. É bem verdade, mas existe uma regra de exceção. Quando o I estiver sozinho, nesses dois casos, ou em outros casos, campainha, se o I estiver sozinho, seguido de NH, ele não é acentuado. Então, não NH, não acentua seguido de NH. Não se acentua o hiato seguido de NH. Não se acentua o hiato seguido de NH. Rainha, moinho. Não tem acento. É uma regra de exceção. Agora, continuamos ainda com os verbos, né? Com mais verbo dentro das regras complementares. Verbo ter, verbo vir. Os verbos ter e os verbos vir, eles são acentuados, os verbos ter e vir, e seus derivados, na terceira pessoa do plural. Olha aqui, gente. Ele tem, eles têm. Isso diferencia a terceira pessoa do singular da terceira pessoa do plural. Ele vem, eles vêm. Se eu encontro só o verbo isoladamente, tem. Aí eu peço, em que pessoa se encontra esse verbo? Olha, se ele está acentuado, não vou ter dúvida. Ele está na terceira pessoa do plural. Vem. Aí eu encontro acentuado. Aí eu vem. Aí eu digo, não vem só uma pessoa, porque está no plural, né? Ele está acentuado. Vem mais pessoas, né? Porque isso aqui é terceira pessoa do plural. Terceira pessoa do plural. Terceira pessoa do singular não é acentuado. Entenderam? Agora vamos lá. Detém. Por que detém é acentuado tanto no singular como no plural? É fácil. A gente volta imediatamente àquela regra que a gente viu de acentuação. Né? Não vimos as regras? Que regra cabe aqui? A regra das palavras oxítona. E as palavras oxítona diz assim, toda palavra oxítona terminada em EM é acentuada, ó. EM acentuada e EM acentuada. Ah, tá. Mas não tem nenhuma regra que diz que todo monossílabo tônico é acentuado terminado em EM, não. Não é isso, gente? Por isso que eu disse para vocês que era uma regra de exceção. Estava apenas na terceira pessoa do plural. Agora, oxítona, sim. Então, ele detém, acento agudo. Eles detêm, acento circunflexo.
Ele intervém, acento agudo. Eles intervêm, acento circunflexo. Então, isso diferencia, esse acento agudo e o circunflexo, diferencia a terceira pessoa do singular da terceira pessoa do plural. Ok, gente? Terceira pessoa do singular e terceira pessoa do plural. Todo mundo está entendendo muito bem. Então, vamos lá, gente. Atenção, né? Regra nova, nas paroxítonas, o I e o U não serão mais acentuados se vier depois de um ditongo. Ah, ainda tem mais essa, né? O I e o U não serão acentuados se vierem depois de um ditongo. Exemplo, baiuca, bocaiúva, feiura. Observe que esse U, ele não é, ele está sozinho. Baiuca. Mas ele não é acentuado. Por que ele não é acentuado? Porque ele está antecedido de ditongo. Feiura, feiura. O U não é acentuado. Por quê? Porque está antecedido de ditongo. Ah, agora aprendemos, né? O I, quando está seguido também de NH, não é acentuado. Aprendemos fácil. Foi isso, gente? Regra nova nas oxítonas. Mesmo com ditongo, se o I e o U tônicos estiverem na última sílaba da palavra, haverá acento. Assim, vamos ver aqui, olha. Tu, yu, yu. Por que é acentuado? Olha. Pi, au, i. Está formando hiato, sozinho. Se ele está formando hiato sozinho, né, ao lado, mesmo aqui ficando o ditongo, ele vai ser acentuado, né? O I e o U tônico estiverem na última sílaba da palavra. Porque ele vai ficar formando aí, vocês observem, que ele forma aí sozinho, certo? Se ele forma sozinho, ele vai ser acentuado. Ele vai formando esse ato sozinho, o I e o U nós já vimos, a não ser nas regras de exceção. Quais são as regras de exceção do I e do U? Antecedido de ditongo ou seguido de NH. Eles não são acentuados. O I e o U são acentuados quando estiverem sozinhos. Mas se ele tiver antecedido de ditongo ou seguido de NH, ele não é acentuado. Quando ele está com outra letra, ele só é acentuado se ele estiver ao lado do S. Eu fiz a brincadeira com vocês da palavra Luiz, certo? Lembram que eu fiz a brincadeira? E perguntei a vocês. A palavra Luiz, voltando aqui um pouco, a palavra Luiz, vocês sabem que ela pode ser escrita com S ou com Z. Qual das duas palavras é acentuado? Vocês acertaram, vocês lembram ainda, muita gente diz Luiz com S, porque a palavra o I só é acentuado quando ele está seguido de S. Luiz com Z não é acentuado. Depois coloquei mais uma, Luísa, com S e Luísa com Z. E aí vocês disseram, os dois casos são acentuados, porque nos dois casos o I forma sílaba sozinho. Luísa, ou com S ou com Z. Nos dois casos, eles são acentuados porque o I forma sílaba sozinho. Agora, como essa atividade vai ficar, né? Ela vai ficar, essa atividade aí. Vocês poderão depois, fazer essa brincadeirinha, né? Olha aqui, exercitando. As palavras transmissível e tecnológico são acentuadas em decorrência da mesma regra gramatical. Verdadeiro ou falso? Justifique. Vocês vão justificar, tá bom, gente? Depois, aí nós vamos fazer essa atividade aqui. Lá vocês vão entrar no YouTube, né? Vocês vão colocar as dúvidas, os comentários. Vocês podem colar essa imagem esse jogo da acentuação. A partida, vocês vão dizendo as regras de acentuação. Aí você vai, álbum. Por que a palavra álbum é acentuada? Aí vocês vão colocando como certo, né? Alguém sabe por que a palavra álbum é acentuada? Então vamos lá, e vocês vão dizendo aí, vendo, né? A palavra álbum é acentuada. Então, vamos lá. A palavra álbum é... pensando bem, gente, eu vou deixar essa atividade, né? Pra gente...
Vou deixar essa atividade para a gente fazer, que é para vocês terem tempo. Vocês vão justificar cada acento dessas palavras. Pra saber se vocês vão pular aqui, né? E quantas regras depois vocês vão estar acertando aqui, tá bom? Alguém assistindo aqui diz assim, vamos fazer atividade logo. Já tem uma pessoa aqui assistindo a aula dizendo. Para saber, porque terminei de dizer todas as regras de acentuação para vocês. Então vamos lá, porque na próxima aula nós já vamos continuar com novo conteúdo. Esse conteúdo que a gente já viu sobre acentuação, nós já fizemos a atividade da gramática, certo? Então, para a gente poder dar sequência realmente, como nós já fizemos esse exercício, e eu já falei para vocês, essa já é a segunda aula de acentuação, pronto, vamos fazer. Então, vai lá. Vocês vão dizendo, né, vão lembrando aí, todo mundo que está assistindo, lembrando da regra. Primeiro é a palavra álbum. Por que a palavra álbum é acentuada? A palavra álbum é acentuada porque ela é paroxítona terminada em UM. Ok, gente? Ok? Pronto. A palavra café. Por que a palavra café é acentuada? A palavra café é acentuada. Vambora, gente? Falaram? A palavra café é acentuada porque é uma oxítona terminada em E. Se fosse cafés, também seria acentuada. Certo? Terceira palavrinha. Xerox. A palavra xerox é acentuada porque é uma paroxítona terminada em X. Ok? E vamos passando agora para a quarta palavra. Cres. É um verbo. É acentuado porque é um monossílabo tônico terminado em E. Cres. Lâmina. A palavra lâmina é acentuada. Por quê? Porque é uma proparoxítona. E depois vem a palavra pólen. A palavra pólen é acentuada porque é uma paroxítona terminada em N, terminada em N. Anéis. Eu estou esperando o pessoal, vocês vão dizendo. Anéis é acentuado porque é uma paroxítona terminada em ditongo aberto. Câncer. Esta palavra é acentuada porque é uma paroxítona terminada em R. Vaz. É acentuada porque é um monossílabo tônico terminado em A, seguido aqui no caso de S. Rápido. É acentuado porque é uma proparoxítona. Res. Res. É acentuado porque é um monossílabo tônico terminado em ditongo aberto. Fé. É acentuado porque é um monossílabo tônico terminado em E. Para. Se está na regra, para, está na regra de acentuação, certo? Então, para. É um verbo, né? Diferencia de para, preposição. Mocotó. É uma oxítona terminada em O. Órfãs. É uma paroxítona terminada em ans. Júri. É uma paroxítona terminada em I. Poderia ser seguido ou não de S. Herói. É uma oxítona terminada em ditongo aberto.
Cipó é uma oxítona terminada em O. E brás é uma palavra monossílabo tônico terminado em A, seguido de S. A-S. Certo? Pronto. Chegamos aqui ao final, né, gente? Da partida ao final. Depois vocês tentem, voltando todas as regras, fazendo essa brincadeirinha e vocês vão nos comentários me dizer em quanto tempo vocês fizeram. E se vocês depois acertaram todas, tá bom? Vão lá nos comentários, participem. Então, nesse momento ainda é hora de parar, da gente se cuidar, da gente se proteger. Porque quando a gente protege, a gente se protege, a gente protege também quem a gente ama. Bons estudos,